Olá, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir proteção aos mensageiros de luz, agradecendo por mais essa oportunidade. Que Jesus, nosso guia e modelo, possa nos abençoar, nos proteger, enviando seus mensageiros de luz para amparar todos nós, todos esses irmãos necessitados. Que assim seja. Vamos oferecer hoje esse evangelho para todas as famílias, as que estão doentes, as que estão aflitas, aos que desencarnaram hoje, aos que estão passando por dificuldades, aos que estão passando por momentos difíceis dentro do seu lar, com doenças, com o trabalho, com todos aqueles que, por algum motivo, precisam de auxílio. Vamos rezar por toda a nossa família, pelos nossos entes queridos que estão no nosso lar encarnado, pelos nossos filhos, nosso esposo, nossos pais, mães, filhos, por todo mundo. Vamos dedicar esse evangelho hoje para todo o planeta Terra, para os irmãos que estão no exterior e que têm vontade de vir visitar seus pais e que nesse momento não têm condições, além de financeira, condição de viagem devido à pandemia. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos nos assistam. Para todas aquelas famílias também que, de alguma maneira, não acreditam no espiritismo, que não acreditam até mesmo em Deus, que eles sejam abraçados por essa energia dessa equipe espiritual. Eu vou fazer uma leitura de uma mensagem psicografada, ditada por um espírito amigo, um espírito que ditou essa mensagem. Antes de começar aqui a mensagem, eu queria perguntar para vocês como é que está o áudio e a imagem, se está tudo ok, se está tudo bem, se está tudo direitinho aí, como é que está saindo, como é que está chegando até a casa de vocês. Eu agradeço aos seguidores, aos amigos que já estão aí aguardando, né, na segunda-feira esse nosso evangelho. Obrigado, Ana. Vamos fazer a leitura da mensagem do nosso espírito amigo. Prezados irmãos, não poderia deixar de agradecer aos inúmeros encontros fraternos para reverenciar o Cristo, o Consolador prometido, a guiarmos-nos ao caminho do bem. Em cada encontro, o Evangelho fica cada dia mais participativo. Os irmãos se interagem com a leitura e cada um com seu entendimento pacifica o seu coração. Renovado pela sua fé, recorda do tempo das brincadeiras, das alegrias vivenciadas com seu ente querido na terra. Irmãos, o amor, a solidariedade e a caridade é o caminho para seguir Jesus. A paz entre as famílias se torna mais acessível, a compreensão quando as dificuldades permeiam seus lares. A harmonia é a porta que se abre para a renovação e felicidade. A caridade é o remédio prescrito pelo Mestre Jesus para curar dores e angústias. O irmão caridoso, ao exercitar a caridade, com amor pelo próximo, recebe como beneficiário o lenitivo proporcional às suas dores com seu esforço para servir a Jesus com humildade. Deus renova nossa fé todos os dias, ao amanhecer, agradecendo a parte mais bela do dia, pelo brilho do sol, emitindo seus raios em seus lares. E quando abrimos os olhos, erguemos a cabeça para o alto para agradecer Jesus pelo seu sacrifício na cruz, transformado em amor, exemplificando a sua passagem pela terra, a salvação da humanidade. Que brilhe a vossa luz. Jerônimo Mendonça.
Foi uma cartinha do nosso querido Jerônimo, nosso orientador espiritual, o coordenador das cartas consoladoras, que sempre está atento às nossas lições, às necessidades de cada um. E todos nós que estamos aqui presentes nesse Evangelho da Noite, estamos em busca de melhora, estamos em busca de receber essas boas energias, essas energias curativas, essas energias salutares, porque são as energias enviadas pelos mensageiros de luz até o seu lar. Que você receba toda essa vibração positiva dessa equipe espiritual. Que esta mensagem que abre os nossos trabalhos, que o nosso querido Jerônimo Mendonça trouxe para cada um de nós, possa servir de lenitivo aí para os nossos dias, quando ele nos chama a atenção que seguir os passos do Mestre Jesus, fazendo a caridade, é o caminho. E que no momento em que a gente abre o coração para fazer o Evangelho, em nosso lar, ele também traz, nas entrelinhas da mensagem, que neste momento você percebe a harmonia, você recebe os mensageiros de luz, você sente o ambiente mais leve e você tem esta alegria que surge do nada. É Deus tocando no coração de cada pessoa que participa do Evangelho. E foi esta atenção que o nosso querido Jerônimo Mendonça hoje quis chamar a atenção de cada um de nós. Nos preparemos para receber Jesus em nosso lar, abrindo as portas do nosso coração para recebê-lo com muito amor. E depois dessa prece maravilhosa, dessa mensagem do nosso mentor, nós vamos para o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Porque quem faz o Evangelho, o tema da noite, são vocês, quando manda as mensagens para mim, quando eu posto lá, junto com a chamada do Evangelho, com a chamada da live, que você pode mandar a sua pergunta. Não é porque eu não tenho nada o que fazer na noite, não. É porque muitas pessoas, no momento que eu estou ao vivo, elas ficam postando perguntas, ficam falando das suas dificuldades, dos seus desejos, de como faz para receber uma carta. Então me manda uma mensagem no dia da live, lá no privado, porque eu vou falar sobre aquela mensagem que você me enviou. Só que eu não vou falar para a pessoa quem foi que mandou a mensagem. Eu só vou falar, eu vou fazer um comentário, a orientação chega através dos mentores para você que colocou lá a sua dúvida, a sua pergunta, né? A sua orientação vai chegar para você, mas você só vai receber a orientação se você postar, né? E essa orientação, eu acredito que ela vai servir para muitos que estão assistindo, bom? Então vamos lá. Esquecimento do passado, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar de suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Aqui, Kardec já chama a nossa atenção que todo espírito que encarna na Terra, ele chega para recomeçar. Ele vai para uma nova existência. E que é necessário, no momento que ele encarna no planeta Terra, no momento que ele recebe a bênção da reencarnação, ele precisa trazer aquilo que veio buscar. E o que foi? Ele veio aprender, melhorar, evoluir. Por quê? Porque ele veio, naquele momento, encarnado naquela família, não lhe é permitido saber absolutamente nada. Ele nasce como uma criança.
e ele vai fazer tudo de novo naquela existência. E aqui ele chama a atenção que ele diz o seguinte: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Sim, a utilidade é enorme. Imagina você, ao nascer, já saber tudo que você passou por aqui. Se fosse assim, não teria nascido o bebê, né? De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito ou ainda excitar nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. E aqui faremos mais uma pausa. Nesse momento que ele diz que muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, é porque ele precisa reparar erros, ele precisa aprender a lidar com aquelas diferenças, as imperfeições. E se você observar dentro da sua casa a quantidade de pessoas nela existente, entre pais, mães e filhos, todos são diferentes uns dos outros. Imagina se você soubesse que o seu pai foi aquele que te traiu, que foi seu esposo, e que você descobre que você teve um caso com ele no passado e nessa você veio como filho. Como ficaria a sua mente convivendo com essas famílias dentro de casa? Isso seria um grande incômodo, né? Então, como ele diz, o véu do esquecimento é a parte mais importante do ser humano quando chega à Terra. E é nesse meio que ele vai abrir espaço para que essas famílias se reúnem, renasçam, para renascer, reviver e recomeçar mais uma existência no planeta Terra. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez, sem nada. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Então, o que eu acabei de falar, cada existência ele vai juntando conteúdo na sua mente. Quando ele está liberto do corpo, lá do outro lado, à noite, quando ele dorme, ele se lembra das outras existências. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punida porque fez o mal, suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si. Pois é. Então, no meio dessas pessoas ali, eu vou observar as atitudes, o comportamento do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. E você vai percebendo que no meio daquilo tudo vão surgindo as suas tendências. E o que são tendências? É algo que vai despertando de dentro de você, aquele impulso que você recebe, às vezes, se você no passado foi um alcoólatra, e nesta você veio e está numa família, digamos, de pessoas que não bebem, ou até mesmo é colocado numa família de pessoas que gostam realmente de farra, e você tem que segurar tudo aquilo ali para não cair em tentação, porque o primeiro copo é um aviso para que você não beba, tá? Assim como as outras. Os vícios são as tendências. E aqui ele continua. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Não. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Olha que maravilha que está escrito aqui. No momento que você dorme, seu corpo está lá deitadinho, dormindo, seu espírito está liberto, vai para o mundo espiritual, lá você reencontra os amigos, lá você reencontra seus antepassados, e você não esquece de nada que você
aprendeu em outras existências. Porém, quando você retorna, você vai dar prosseguimento àquilo que você está aprendendo. E vai que seja permitido você relembrar de algo que lhe incomoda, né? Até mesmo em sonho. Isso acontece muito. E quando acontece em sonho, você às vezes acorda apavorado. Nossa, eu acordei, sonhei com meu avô, com a minha avó, com meu pai, com minha mãe ou com quem quer que seja. E eles querem me contar algo, eles querem me dizer alguma coisa. Você fica naquela aflição. Mas quando você retorna do sono físico, quando você recobra sua consciência aqui, que você acordou, não lhe é permitido lembrar de tudo que você vivenciou lá do outro lado. Apenas fragmentos permanecem na sua mente para que você lembre de algo que aconteceu lá em cima. Mas, se for para lhe chamar atenção, se for para o seu aprendizado, durante os dias, você vai recordando de cada passagem que você vivenciou com aquele espírito daquele sonho. De vez em quando você vai estar lembrando, vai estar registrado na sua mente. E se a espiritualidade permitir que seja durante a semana, você vai anotando cada dia alguma coisa que você vai recordando daquilo que você passou lá atrás. Então, por isso ele fala aqui, no momento que o espírito se liberta da pessoa que está ali encarnada, dormindo, acontece isso. E ele não acontece, não é só com uma pessoa, é com todos os espíritos, né? Então, gente, aí travou, tá bem? Como é que tá aí? De repente pode ter sido a sua internet. Vamos lá na nossa reflexão. Se travar novamente, vocês avisam. O Espírito sopra onde quer que tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde vai. Isso está em Jesus e João. A paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. E aqui eu começo a nossa segunda parte de reflexões sobre o esquecimento do passado. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos passando por um momento delicado no mundo, não é só no Brasil. E quando você observa que aqueles que deixaram a terra, que não conseguiram vencer o Covid-19, eles são sepultados sem velório. Você não tem condições nem de vê-los pela última vez, nem por cima do vidro do caixão. É nesta hora que você precisa entender que se você estiver na sua casa, orando pelo seu ente querido que está lá sendo sepultado, ele está recebendo e você vai conversando com ele. Que Deus te abençoe, que Deus te receba num bom lugar, que os mensageiros de Deus estejam de prontidão, os bombeiros, os prontos-socorros do mundo espiritual, eles vão estar lá, aguardando para recebê-los. Não importa o que ele fez na terra. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos recebidos no mundo espiritual. Mas o que vai contar daquilo que ele vai encontrar quando deixar a terra é o bem que ele fez. O bem ou o mal que ele fez. Então, se ele fez o bem, ele vai encontrar os seus amigos de outrora. Ele pode encontrar, dependendo da quantidade de parentes que ele esteja desencarnado no mundo espiritual, o avô, a avó, o pai, a mãe, um tio, um bisavô, um tataravô, um amigo. Vai estar lá aguardando ele para ajudar naquele momento mais difícil, que é o desprendimento por completo entre o corpo físico,
o perispírito e o corpo espiritual. Muitos espíritos nos contam, através das cartas, através dos livros que lemos, que na medida que tudo isso acontece, todas as pessoas observam que a sua história, eles contam a sua história, de várias maneiras. Uns não teve dificuldade, outro se levantou e olhou para o corpo estendido no chão e partiu para sua nova morada em paz. Então, nesse momento, todos nós somos amparados pela misericórdia divina, pelos benfeitores espirituais. É disso, meus irmãos, que ele está falando aqui. A paz de quem foi depende da paz de quem ficou. Porque se você ficou em paz, aceitou o desencarne daquele irmão, ele vai entender. Ele vai entender, meus irmãos, por que a dificuldade que ele teve em se desprender por completo. Se você leu o livro Voltei, o irmão Jacó vai falar lá que para conseguir se desprender por completo, Dr. Bezerra de Menezes, junto com seu mentor, irmão Andrade, o levou para uma praia. Mas para chegar até a praia, ele teve que passar por uma turbulência, ele passou por um ambiente ruim, onde tinha aqueles irmãos que não desejavam que ele passasse. Entendeu? Mas, ao deitar na praia, ele descansou, melhorou. Ao mesmo tempo, ele percebeu, dali em diante, ele conseguiu se desprender por completo. É assim, meus irmãos, que acontece. E quando o irmão se desprende por completo e que observa que a família está aflita, que a família está culpando A ou B, que a família não aceita a sua partida, o que acontece? Ele fica permeando o ambiente, a casa, o trabalho, interferindo na aceitação, tanto na dele como na de quem ficou. E esse esquecimento do passado, ele é importante, porque no momento em que você fica aqui, lamentando, o espírito do outro lado não aceita. Enquanto você fica aqui, desejando que ele volte, que ele não vai voltar da maneira que você gostaria, ele lá do outro lado não aceita. E o que acontece neste momento? Neste momento, meus irmãos, é preciso aceitar a paz de quem partiu e a paz de quem ficou. Por isso, o esquecimento do passado é importante. Viva o hoje. Vire a página. Amanhã, um outro dia. Viva o hoje. O seu filho, a sua família, aquele ente querido que deixou a terra, precisa aceitar para se adaptar à sua nova morada. E a sua nova morada, nós não temos conhecimento de onde ele se encontra até o momento em que ele recebe a oportunidade de escrever para o seu ente querido na terra, contando
como foi a sua chegada no mundo espiritual. E são poucos que conseguem, a depender da sua aceitação, da sua evolução, do seu tempo de adaptação do outro lado, da família que está aqui para saber se ela realmente tem condições de saber notícia sua. Enquanto isso, ele vai evoluindo, melhorando, se adaptando. Muitos têm recaídas, muitos desistem. E o que acontece nessa hora? A oração, a gratidão. Agradecer a Deus pelo tempo que Ele passou com você. Agradecer a Deus pelas bênçãos que você recebeu quando Ele esteve ao seu lado. Agradecer a Deus pela bênção da reencarnação, porque pode ter sido uma parte de uma outra existência, que ele tinha um compromisso com essa família e que no momento oportuno ele foi chamado. Ou era só aquele tempo que ele precisava passar com você. Ainda assim, a gratidão a Deus é infinita, porque vocês aprenderam juntos. Se vocês não aprenderam ou se erraram, fizeram a coisa correta juntos, porque talvez numa outra existência vocês não conseguiram os acertos que era necessário e nessas você também errou. Mas quem não erra nesta vida, meus irmãos, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Porque se você entende, aceita a imortalidade da alma, vai tocar profundamente o seu coração, de pai, de mãe, de filho. Imagina se você convivesse com uma pessoa dentro do seu lar e alguém lhe dissesse, olha, ele foi um marginal. Você não ia querer ele estar perto de você. Então, meus irmãos, é isso. Essa gratidão é infinita, porque está nos braços de Deus. E é Deus quem dá as cartas para os filhos na terra. Você teve todo o tempo, foi um reencontro para perdoar, para amar, para abraçar, para tolerar. E para juntos progredir. Juntos vocês renovaram a sua fé, a esperança. Vocês cresceram. Renovaram a amizade, porque você também fica amigo do seu filho. Fica amigo da sua nora, do seu genro, do seu neto, do seu pai, da sua mãe. Isso é importante. Como poderíamos fazer escolhas com a liberdade se soubéssemos exatamente o que cada um daqueles que conosco conviveram foram e realizaram em existências anteriores? Que eu acabei de falar para vocês. Como sentiríamos confortável sabendo que teríamos uma vida desonesta e que essa nossa desonestidade é do conhecimento de todos? Imagina, você não teria paz no seu coração. Você ia viver sobressaltada dentro de casa, no trabalho. Nós não teríamos chance de recomeçá-los novamente. Porque ia começar uma série de julgamentos dos erros, porque todos nós erramos. Lembra quando um filho erra, que muitas vezes ele vai para um local onde ele vai ter que passar uma temporada, digamos, numa penitenciária. E ele passa lá o tempo necessário, quitou seus débitos com a justiça,
Mas quando ele chega em casa, a dificuldade vai ser na ressocialização. E você não sabe por que você vai ter que ajudar esse ente querido que errou. Porque não só ele errou. Desde o início, precisávamos estar atentos aos fatos dentro de casa. Observar também que a confiança no companheiro, na companheira, no filho, no pai, na mãe, é a parte principal de toda essa nossa trajetória na Terra. A partir de hoje, passe uma borracha naquilo. Ignora. E quando você faz isso, as pessoas começam a falar, nossa, fulano mudou. Porque se você está lá no passado, ah, Nancy, eu não esqueço daquele jantar, daquele almoço na casa da mãe dele que me feriu. Você está com isso gravado. Você não vai evoluir, você não vai à frente. Ai, mas a gente viajava tanto, agora a gente não pode viajar. Calma, vai passar. Daqui a pouco, tudo volta ao normal. Nossa, Nancy, nós fizemos tantas viagens boas. Passeamos tanto. Mas agora, gente, às vezes o poder aquisitivo da pessoa mudou. Você não tem mais condições de fazer essas viagens, não somente pela pandemia, porque a sua renda diminuiu. E quando a renda diminui, gente, se você observar, parece que o amor acaba. É a hora de dissolver as uniões. Quantos divórcios, quantas separações. Vamos pensar que todos nós erramos. Os momentos difíceis dessa nova existência também decorrem das necessidades de aprendizado do nosso formato de atuar. Qual é a sua atitude dentro do seu lar, o seu comportamento? Precisa ter paciência, fé e esperança. Muitas pessoas dizem o seguinte, ah, mas meu filho parece muito com meu avô, eu queria muito saber se ele realmente é a reencarnação do meu avô. E será se isso ia lhe acrescentar em alguma coisa? Se você soubesse que ele foi seu avô? Então, gente, não precisa disso. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil, gente. Ah, Nancy, mas eu queria fazer uma terapia de vidas passadas para saber o que minha mãe foi minha, porque a gente não se aguenta dentro de casa. Gente, não precisa disso. Se você observar as atitudes suas, as atitudes daqueles que estão na sua casa, você vai descobrir o que foi. Entendeu? Deus reúne as simpatias e as antipatias dentro do mesmo lar. Os espíritos bons e os que não são. Mas se você observar no meio deles, tem um que veio para ajudar. Aquele que alguém diz assim, nossa, aquele dali é o cara que trabalha de bombeiro, é o que apaga o fogo. Quando tudo está pegando fogo em casa, ele chega aqui, é uma calmaria, ele tem paciência para falar com a gente. E fulano só atende quando ele abre a boca. Então isso, meus irmãos, essas dificuldades... Vamos tomar uma água aqui. Cada existência para o irmão é um ponto de partida, é um recomeço.
Sabe aquele recomeço que a gente precisa começar do zero? Amanhã eu perdi o meu emprego, minha casa, não tenho nada, eu vou começar do zero. Uma reencarnação. Agora, se você vai aceitar ou não, é você quem vai entender a hora de falar. Deus, muito obrigado. Ou não. Ou você vai reclamar para o resto da vida. O esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo progresso. Isso quem escreveu foi um cara fantástico chamado Leon Denis. Vou reler para vocês. O esquecimento do passado é a condição indispensável de toda a prova e de todo o progresso. Quando estiver em dificuldades, pensar em desistir. Lembre-se dos obstáculos que você já superou. Lembre-se dos obstáculos, dos pregos que você já pisou e que você superou e você venceu. Se tropeçar e cair, levante. Não fique prostrado no chão. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. E quando você leva um tombo na rua, digamos assim, sempre tem alguém que estica a mão, estende as mãos e te levanta. Ao sentir orgulho por alguma motivação pessoal, sonde suas motivações e olhe para dentro de você. Veja se esse orgulho não está atrapalhando, interferindo nessa condição atual de esquecer aquilo lá do passado que você não esquece. Antes que o egoísmo domine seu coração, abra seu coração para o novo, para o hoje, para o agora. Enquanto o seu coração é sensível, socorra os que cercam e olham para os seus lados. De repente você está dizendo, eu estou sofrendo, está acontecendo isso e aquilo comigo, mas se você olhar do lado, olhar para o outro, olhar para frente, até olhar para trás, você vai observar que tem pessoas que precisam de você. Não seja egoísta e nem orgulhoso. Tem pessoas que dizem assim, a partir de hoje eu vou cuidar só de mim. E os demais que estão dentro da casa? Hein? Os demais que estão aqui em casa, faz o que com eles? Você vai passar para lá e para cá e não vai olhar para ninguém? É assim que funciona? Não, gente. Cuide de você e de todas as pessoas que estão junto de você. Em todos os momentos da sua vida, seja qual for a sua atitude, busque a aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é amor. E Ele não quer que seus filhos sofram. Nossa, hoje está travando, né? O que aconteceu hoje, gente? Travou a internet para todo mundo? Para mim aqui tá bem. Não travou nada aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ok. Vamos lá. Então, e lembrando disso tudo que eu falei agora, eu queria só relembrar para vocês um pouquinho que muitas mãezinhas ainda, eu sei que é difícil aceitar a partida de um ente querido. Vou falar um pouquinho aqui sobre o luto, porque na verdade encaixa no esquecimento do passado. Mas você não vai esquecer do seu ente querido. Você nunca vai esquecer dele. Você nunca vai esquecer de forma alguma. Ele vai ser sempre aquele ente querido que você abraçou, que você fez tudo por ele, mas que chegou a hora que Deus teve que buscá-lo aqui novamente na terra. E nesta hora, a gente não pode fazer nada, apenas amá-los além túmulo, porque o Espírito é vivo, ele está aí perto de você. Então faça de Deus essa prioridade no momento que você estiver com seu coração doendo, no momento que você estiver com seu coração aflito, lembre de Deus.
E como falar, Nancy, com essa pessoa que não aceita? Como falar com essa pessoa que passa o tempo todo lamentando a perda do filho, do ente querido? Calma. Isso vai passar, mas vai demorar. Simplesmente ofereça a sua presença. Minha irmã, eu estou aqui. O que você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, fulano só chora, fulano só pensa, não come, não dorme, não faz mais nada na vida. Gente, o luto tem um tempo. Ele não é da noite para o dia. Se você quiser ir ao cemitério, levar flores, orar pelo seu ente querido, vá. Não se esqueça nunca, ele está vivo do seu lado. Converse com ele, ofereça amor, carinho, da mesma maneira que você fazia aqui. Não julgar as pessoas que estejam passando pelo momento do luto. Mas você tem um momento que você vai vencer esse luto, você vai melhorar. Qual é o momento? Seu coração vai sinalizar. Não é da noite para o dia, como eu falei. Aos poucos, seu coração vai sinalizando. Lembra da carta do filho? Que ele contou como está lá. Lembra um pouquinho disso tudo. Deus é amor. Guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Joana de Ângeles escreveu isso numa das suas obras, tão profundo. E nesse momento a gente pede todos esses espíritos amigos para abraçar todos esses irmãos necessitados de amor, carinho e afeto. Porque se o seu filho partiu do planeta Terra para o plano espiritual, ele foi bem recebido. Ele está bem lá com Jesus, mas vai depender da sua aceitação aqui, para a melhora do seu ente querido do outro lado. Se o seu filho desencarnou por meio de um suicídio, aí fica mais difícil essa aceitação. Mas Deus é misericordioso. E nós vamos lembrar que o Luiz Sérgio sempre está aqui conosco, trazendo esses espíritos para contar suas histórias de superação, de fé, de esperança, de perdão, de arrependimento. Olha quanta coisa maravilhosa. Quanto amor a gente recebe também quando ele escreve para nós. Depois que você recebe uma cartinha, do ente querido, tudo muda na sua vida. Porque a depender daquilo que você está aguardando, ele vem devagarinho suprindo aquele vazio que está no seu coração com aquela carta. Mesmo com um recado. Mesmo sendo um recado, você vai ter condições de melhorar. Jesus é o Consolador prometido. É o cristianismo redivivo. Ele nos ensina por meio das lições do Evangelho o caminho do amor, da paz, da felicidade, da aceitação, do perdão e da reconciliação. Deus é maravilhoso. Imagina que Jesus, quando esteve no planeta Terra, ele não tinha nada para expiar. Ele só veio trazer o amor para todos nós. E no momento que ele estava lá no alto da cruz, crucificado, ele poderia ter implorado a Deus: me tire desse momento triste. Mas ele honrou, glorificou seu ato de fé, de heroísmo, a dizer:
Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, na semana passada, eu falei do perdão. Que aquele perdão seja, hoje, vivenciado com o esquecimento do passado. O que ele fala aqui? Nós precisamos recomeçar. Recomeçar dói, é difícil. Mas tem momentos que a gente precisa recomeçar. Jesus deu o seu exemplo da necessidade do perdão. E quem perdoa, meus irmãos, está iluminando a si mesmo. Tem mães que mandam mensagem para mim e dizem: Nancy, eu não perdoo. Não perdoo. Enquanto ela não perdoa, ela não aceita. E o ente querido lá do outro lado fica desesperado, pelo menos para mandar um recado para a mãe, e não consegue. Porque nenhum recado consegue suprir a necessidade daquele coração endurecido. Tem dias que você amanhece e diz: eu sou forte, Nancy, eu sou forte, eu aguento. Não. Você amanheceu fraca e tenta ser forte. É assim que acontece. Mas você vai conseguir, porque Deus é Pai. Jesus é nosso irmão maior. Tudo vai se ajustando devagar. O amor não morre. O amor não morre, meus irmãos. O amor que você recebeu aqui, do outro lado você recebe. O amor de Deus é infinito. Deus é misericordioso. Não importa o que você fez na terra, se bom ou ruim, você é um filho. Porém, lá do outro lado, você vai ajustar com aquilo que você fez aqui. É claro. Todos nós temos livre-arbítrio. A voz da consciência o adverte do bem e do mal para resistir às más tentações. Neste momento, nós vamos lembrar que quando a gente observa, quando a gente olha para dentro de nós, nós não lembramos dessa frase ali. Porque Deus dá para cada um de nós aquilo que nós precisamos na hora certa. Nem mais, nem menos. Às vezes você está em aflição e de repente surge aquela coisa na sua mão e você diz: meu Deus, foi Deus que me ajudou. Sim, Deus é misericordioso. Nós vamos parar sobre a nossa reflexão do esquecimento do passado. Mas antes eu vou pedir a vocês, foque no hoje, foque no agora. Vire a página. O ontem não volta. O hoje se faz necessário viver. Abraçar quem você ama e dizer: obrigada, meu Deus. Porque amanhã não sabemos se nós amanhecemos aqui no planeta Terra. Gratidão a todos vocês. Vamos oferecer esse evangelho hoje para as pessoas que desencarnaram de ontem para hoje e que desencarnaram durante a semana, para os irmãos aflitos, oferecer para aqueles que são incrédulos, para os irmãos necessitados, para os espíritos endurecidos, para aqueles que não nos são afeiçoados, para aqueles irmãos que não perdoa, e para as famílias que estão necessitando deste abraço, mesmo distante. Recebam todos o nosso abraço. E para você que está assistindo o nosso evangelho, receba essas vibrações de amor, essas vibrações positivas da nossa equipe espiritual. Essa equipe que está conosco e que vai ajudar
aí nos seus questionamentos, durante o desprendimento do sono, eles vão atender aquilo que você está buscando hoje. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos nos inspirem hoje e sempre. Essa primeira parte do Evangelho, eu quis trazer esse esquecimento do passado, porque tem pessoas que me mandam mensagens, perguntas. São perguntas assim, que são perguntas recorrentes. E às vezes várias pessoas fazem a mesma pergunta, têm a mesma dúvida. E eu sempre falo para as pessoas, quando vocês me pedem uma orientação, quando vocês me mandam uma pergunta, eu respondo na live, porque fica fácil de todas as pessoas ouvirem, porque vai servir para alguém. Não somente para quem mandou, né? Não somente para quem mandou a pergunta, mas para todas as pessoas que estão assistindo, de repente, de alguma maneira vai servir, né? Então eu respondo a sua dúvida, a sua orientação necessitada neste momento aqui através do nosso Evangelho ao vivo. Gostaria de lembrar aos irmãos que esse Evangelho ao vivo é da minha casa para a sua. Eu passei 20 anos fazendo Evangelho sozinha em minha casa e hoje eu faço com vocês. Abri a janela do mundo para fazer o Evangelho. No nosso Evangelho ao vivo, eu acrescentei as cartas psicografadas, que eu leio nas segundas e nas quintas-feiras. Então, qual é a finalidade do Evangelho no lar? Unir as criaturas, convivência da paz do Evangelho no lar com a família, elevar os pensamentos a Deus, vibrar positivamente, vibrar positivo para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e que sejam tomadas as decisões corretas. Você é assistido pela equipe espiritual. Exercitar a paciência, a tolerância, o amor, a alegria, a felicidade. Fazer o bem ao próximo, sendo que o maior beneficiado é você mesmo. A pontualidade, o horário, escolher um dia, uma hora. Se você não quer fazer em casa, faça conosco aqui na segunda-feira. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos esse Evangelho. É maravilhoso. Então, toda semana a gente tem um tema. E você pode participar e mandando seus comentários, que as meninas aí, a Jússi, a Ana e outras pessoas vai te instruindo aí. Porque, na verdade, eu não tenho nenhuma obra. A obra é do Mestre Jesus. E todos vocês estão inseridos nela. Então, um vai ajudando o outro. Quem está chegando pela primeira vez e ainda não sabe como funciona o meu trabalho, o trabalho da Nancy Médium, a Nancy Souza Médium, meu trabalho todo é virtual. Eu escrevo cartas consoladoras, cartas psicografadas. E para que você receba uma carta, você precisa pedir o link do WhatsApp, do grupo que foi criado com esta finalidade, só para receber a sua solicitação. Tem dia programado pela espiritualidade para abrir o grupo, que o grupo é fechado. Ele vai abrir no dia 29 para receber a sua solicitação com o nome do seu ente querido para uma possível carta. E no momento que você solicita essa carta, que você coloca lá o nome do seu ente querido, isso não quer dizer que você está encomendando, porque não é uma encomenda, gente. O telefone toca de lá para cá, Chico Xavier já falava isso. Tinha mãezinhas que visitavam Chico várias e várias vezes, teve umas que nunca receberam, mas teve outras que receberam várias cartas. É assim que acontece. A mediunidade de que sou portadora de psicografia, ela é mecânica, gente. Aí você me diz, Nancy, você diz que a mediunidade é mecânica, e para que você quer os nomes? Ah, tá. Vocês não imaginam o quanto eu já sofri procurando pessoas para entregar cartas. Então, lá é o meio de lhe encontrar para avisar que a carta vai ser lida, que o seu ente querido esteve na minha sintonia. E daí eu vou escrever a carta e vou ler aqui no Evangelho igual eu faço. É assim que funciona, entendeu, gente? Então, vamos lá. E como participar do WhatsApp? Se vocês, no final da live,
Aí, ou então pode postar aí, a Jússia, as meninas, todo mundo aí que conhece como funciona, vai te responder no final. No final eu mando o link para você entrar, entendeu? O grupo é transitório, você entra, sai, a hora que você quiser. É assim, normal, tá, gente? Então vamos lá. E hoje nós temos duas cartinhas. Uma cartinha vai para Goiânia e outra vai lá para o interior da Bahia, bem perto também da Chapada Diamantina, acho que para lá da Chapada Diamantina. É lá depois de Irecê, uma região chamada Ibititá, uma cidadezinha pequena. E eu vou contar as histórias aqui dessas pessoas, por que elas vão receber essas cartas. A primeira carta, que é a carta da Flávia, do pai dela, que se chama o seu Mori. Então, eu estava fazendo uma live e a Flávia entrou na live. Nesse dia que a Flávia entrou, quando terminou a live, ela me mandou uma mensagem e disse: Nancy, como é que eu faço para solicitar uma carta do meu pai? Aí eu falei para ela que entrasse no grupo e depois ela entrasse no grupo e postasse o nome do pai dela no dia programado. E assim ela fez. Só que, quando ela postou lá, eu não sabia que era o pai dela. E ele veio na minha sintonia e eu escrevi a carta dele. Aí ele veio contando que estava assistindo a live, sempre assistia esse evangelho, e tocou lá no coração da filha para entrar aí para assistir a live. E quando ela solicitou, na mesma semana eu recebi a carta dele. Entendeu, gente? Então é assim que acontece. Por isso que eu falo para as pessoas: olha, qual é o meio? Entrar no grupo, aguardar o dia de postar e aguardar os evangelhos. Mas para isso, gente, tem que assistir. Se você não assiste as lives, se você não assiste o evangelho, né? A carta não é uma encomenda. Isso aqui é uma reunião de psicografia ao vivo. Eu só não escrevo aqui para vocês verem, né? Mas é uma reunião de psicografia. No momento que você está assistindo lá, seu ente querido está sendo preparado. Ele está aqui, junto com essa equipe inteira, né? E a equipe está buscando ele para sintonizar com a minha sintonia, para mais tarde eu escrever uma carta dele. Que foi o que aconteceu com o pai da Flávia. E aí, eu não sei se a Flávia está assistindo, mas o que acontece? Mesmo se a pessoa não estiver assistindo, gente, eu vou ler a carta. Depois eu vou postar esta live lá no YouTube. E aí vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Pode compartilhar com quem vocês desejarem. Sem problema nenhum, tá? Eu vou ler a primeira cartinha aqui, que é do seu Mori para a Flávia. Minha querida filha Flávia, voltei. Não dei conta de tanta saudade. As lembranças vividas no Natal e no Ano Novo foram unânimes e recíprocas, mesmo com o momento que o país atravessa com a pandemia. A mesa não deixou de ser farta e feliz. Estivemos juntos. Recordei das minhas brincadeiras, abracei sua mãezinha, seus irmãos e todos que visitei. Cada um em seus aposentos, e no coração de todos era somente saudade. Como foi difícil entender a minha estadia na terra com aquela enfermidade que me fez sofrer dores que não desejo para ninguém, filha. Mas passou. Hoje sou outro pai, feliz e disposto. Após ter lhe escrito, parece que aprendi o caminho, mas que nada, filha. A fila é grande e Deus permitiu ao seu inesquecível pai, o seu Mori, como era conhecido. Não perdi tempo e me preparei melhor. Me senti mais leve e vi que aquele recadinho do papai lhe ajudou a renovar sua fé. Seu coração ficou leve, sua respiração mudou, o sono melhorou. Era o remédio que precisava.
Você, de vez em quando, reflete, questiona e, em meio a tantas perguntas existentes em sua mente, chega a passar horas tentando ouvir a voz do seu coração. Quando falo que Deus é misericordioso, é que somente Ele sabe o que precisamos ouvir. Filha, nós dois já passamos por várias existências, e nesta viemos como pai e filha. Foi uma passagem pela terra dolorosa, mas acredite, foi o maior presente de Deus. Foi o maior presente que Deus permitiu ao meu coração de pai grato pela vida vivida com muita gratidão, atendendo a um compromisso com a nossa família eterna. Fui eu quem pedi para tê-la ao meu lado como filha. Sempre foi amorosa e dedicada, mas tem passado por momentos difíceis. Deus sabe, filha, o motivo dessa dificuldade. Peço que não esqueça de orar e tenha sempre em mãos o Evangelho, e me convida que irei orar contigo, e conforme a hora escolhida, sentirá a minha presença lhe ajudando a fortalecer seus dias na terra com alegria e fé, motivada a caminhar com paciência e aceitar o quanto você tem sido vitoriosa com suas escolhas. Prova disso é sua garra de encarar a vida sem medo de ser feliz, mesmo com tantos obstáculos. Deixo um abraço para todos os familiares e, mais uma vez, não citarei nomes. Você será minha representante e portadora do recado do papai Mori, que abençoa com muita saudade os filhos que deixou na terra. As recordações de tudo que passei na terra, filha, valeu a pena. Inclusive a enfermidade que me trouxe de volta. Hoje tudo mudou. Já me recuperei e estou bem melhor. A adaptação é terrível, pois procuramos tantas coisas e não se faz necessário. Fui aprendendo devagar e lhe falo que não mais preciso desse ritual. Tudo muda, filha, e com equilíbrio sempre visito todos vocês. Finalizo esta parte para lhe falar da minha evolução, mas não esquece da bênção do Papai Mori. Que a paz do Mestre Jesus envolva seu coração. Filha Flávia, o papai está numa colônia linda, chamada Colônia das Flores. Em cada passo que dou, lembro de tudo que vivenciei na terra. São tantas flores, o ambiente é lindo e estou mais perto de vocês. As flores parecem um tapete infinito. Por aqui assisto palestras, estudo com amigos que fiz por aqui e com as pessoas que conheci e que são da nossa região. Dessa maneira, venho evoluindo. Mas a minha maior alegria e conquista foi conseguir uma vaga neste ambiente que amo. É minha paixão. Filha, passo horas meditando no meio de um roseiral de flores. No meio de um roseiral de flores do campo. Ao abrir os olhos, as vejo como sempre, alegre e feliz. Daqui, filha, tenho contribuído com seu tratamento, suplicando aos benfeitores o tratamento à distância e vejo que tem tido resultado. Veja que seu pai não lhe esqueceu. A colônia, filha, é linda. Tem muitos jardins. Os jardins dos girassóis é a coisa mais linda que meus olhos já viram. Quando avistei o amarelo ouro, era como se sentisse que Deus jamais esquece de um filho e parecia não acreditar. Filha Flávia, este é o começo, uma pontinha da minha evolução do lado de cá. Vou continuar por aqui e quando puder,
irei em busca de permissão para lhe escrever novamente. Que Deus te abençoe, do seu eterno Papai Mori. Eu acho interessante deixa eu tomar uma aguinha aqui, que ele era quem estava aqui falando. Muito emocionado. Gente, a gente também se emociona porque o Espírito está aqui e ele fala com o seu coração. Tem que respirar fundo. Graças a Deus. Então, quando o Espírito recebe uma oportunidade, ele vai sendo trabalhado, assistido. E olha que maravilha, ele está trazendo agora trechos da sua evolução. Isso é uma bênção para a família saber. Eu não sei se ele gostava de jardim, de roça, de flores, porque eu não conheço a história do Espírito. Mas pelo que ele me conta aqui, que ele gosta muito desses ambientes onde tem flores, onde tem árvores. E ele andava buscando uma colônia que se identificasse florido. E ele conseguiu. Olha que maravilha. E essa colônia, o Luiz Sérgio, ele leva as pessoas para lá para fazer tratamento. E dependendo, o irmão fica por lá muito tempo também como voluntário. E é isso. Que bom. Fico feliz por quem recebeu. Agora eu vou contar a história desse outro espírito aqui. É uma menininha, uma mocinha, uma debutante, gente. Ela desencarnou com 16 anos. O que é que acontece? Uma senhora, amiga, me mandou uma mensagem. Já faz tempo, eu não lembro quanto tempo tem isso. Não tem muito tempo não, tá, gente? E aí, o que acontece? Nesse momento ela me pede ajuda, me manda uma mensagem, que é normal as pessoas me mandarem mensagem pedindo por alguém que está no hospital, alguém que está enfermo, ou alguém que está precisando de uma oração. E essa menininha, ela estava internada no hospital. Ela estava internada no hospital e aí alguém mandou uma mensagem, essa senhora, que é espírita também, me mandou uma mensagem dizendo: Nancy, pede à equipe espiritual, porque a equipe espiritual trabalha nos hospitais também, no desprendimento do sono. E daí ela me mandou uma mensagem pedindo ajuda para essa criança, para essa mocinha que estava internada, estava na UTI do hospital, que não estava bem. Passado alguns dias, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha desencarnado. Desencarnou com 15 para 16 anos, se não me engano. E na semana passada, acho que dia 11, eu mandei uma mensagem para ela no WhatsApp avisando que a menininha veio me contar a história. Ela veio me agradecer as orações e ela queria escrever para a mãe dela. E aí eu falei com a colega lá, a moça lá que me mandou a mensagem pedindo oração, que ela conversasse com a família, que se fosse da vontade deles, né, que postasse, fizesse uma solicitação, porque a menininha estava na minha sintonia e queria escrever para a mãe. Aí ela falou: Nancy, ela mora distante, acho que na roça, alguma coisa assim. Ela mora bem distante. Aí eu falei: tá, tudo bem, não tem problema, mas ela tá aqui me dizendo o nome dela, o nome dos irmãos, etc. Vamos lá. E aí, quando foi na sexta-feira, ou foi no sábado, não me lembro, ela demorou alguns dias para responder a minha mensagem. E no dia que ela respondeu a mensagem, à noite, por volta de 22 horas, tá aí, Sheila, tá assistindo no dia 20/10, tá certo.
Quando foi por volta de 22 horas, eu recebo uma mensagem dela aqui, da Sheila, que mora lá na região, né? Ibititá, na Bahia. Nancy, a mãe da menina, tá aqui. Pois é, Sheila. Ela tá aqui, dizendo que foi ela que tocou no coração da mãezinha dela lá. Viu? Tá muito emocionada. E eu vou ler a cartinha dela. Então, gente, não perca a fé. Não perca a fé, porque um dia a sua cartinha vai chegar também. E essas cartas aqui, como eu sempre digo, são cartas espontâneas, porque eu não invoco o espírito. Vem de lá para cá. Então vamos lá ver a carta da Neísa. A carta da Neísa, ela diz o seguinte. Ah, tá. Anália Dourada, a mãe está certo. Beleza. Ok. Que bom. Vamos lá. Querida mãezinha Anália, sou eu, Neísa, sua filha, quem lhe escreve. Aproveito para pedir sua bênção e que me abraça bem forte e não chora, porque eu estou viva. Sei que a senhora não entende muito bem essa coisa de espírito. A saudade é grande e a minha vontade é de lhe pedir um abraço bem apertado em pensamento, para falar que lhe amo. Isso mesmo, Neísa. Peço que a senhora esqueça dos dias que passei no hospital. Sem recursos, foi na fé em Deus, nos médicos e nos amigos que aguentei todo aquele tempo enferma. E entre idas e vindas, a sua filha não pôde sair como a senhora esperava. Sentia seu coração de mãe em aflição. Os médicos fizeram de tudo, mas tinha que passar por esta hora triste. Ainda era uma debutante, que tinha muito a aprender na terra, mas não tive o direito de permanecer mais tempo, devido ao compromisso que assumi com Deus, mãezinha. Não esqueço o tempo ao seu lado, junto com meus irmãos e meu pai. Sei que seu esposo, a quem devo minha gratidão, também merece meu abraço de saudade. Se lhe faz feliz, mãezinha, eu também o quero bem e a sua felicidade. E que Deus abençoe a sua união. Peço que meus irmãos lhe abracem bem forte em meu nome. Os dias que passei no hospital, tentando reagir, foram difíceis. Lutei para não ir embora da nossa casa, mas a cada dia que passava, ficava mais fraca e meu espírito curava das feridas e da enfermidade na terra, dando sinais do meu retorno. Enquanto meu corpo não resistia, tinha que aceitar e aguentar firme, e aguentei. Lutei até os derradeiros momentos e vi a senhora triste, em lágrimas, a me acalentar, conversando com Deus e me entregando em suas mãos. Foi uma hora triste. E saiba, mãezinha, eu também fiquei quando vi minha irmãzinha Ana Luísa sem saber direito como lidar com a minha falta. Fala para ela que ainda é uma criança, que o espírito é eterno. Vai saber do que falo. Ela se tornou sua eterna companheira com a minha partida para a casa de Deus. Ao chegar do lado de cá, mãezinha, passei uns dias descansando, ainda triste, mas fui amparada e estou bem melhor. E me recuperando num hospital, onde tem muitos jovens em tratamento. Estou bem melhor e já posso caminhar pelos corredores, que é diferente. Também visito os jardins com os irmãos mensageiros, que me acompanham e me ajudam trazendo notícias de minha família na terra, e eu fico feliz. Gostaria de lhe falar que estou me preparando para mais tarde estudar, para entender e ajudar meus irmãos,
incentivando o estudo do Evangelho juntos em nosso lar. Porque aqui eu sempre assisto e me sinto bem. Tem dias que os irmãos vêm ministrar palestra, aplicar passes e esclarecer tudo sobre o que passei na terra. Eles falam sobre o Espiritismo e assim que puder e receber permissão, irei me ingressar numa escola para ajudar minha irmã na terra. Eles me falaram que eu posso ajudar daqui, mãezinha. E isso era tudo o que mais queria, pois ela é médium. E quando estávamos juntas lá em nossa casinha, ela via os vultos e falava comigo que eram meus amiguinhos, que eram seus amiguinhos. Ela precisa começar a estudar devagar os livros espíritas para criança. Peço que fique calma e com paciência. Tudo se resolve e estamos unidos com amor. Com amor pelos laços eternos. Fala para ela não ter medo. Jesus vai nos ajudar, viu, mãezinha? Se assim permitirem, iremos aprender juntas. Sabe como foi que consegui lhe escrever? Assistindo este evangelho que muito me ajudou quando estava no hospital. Os espíritos me visitavam e eu não sofri. Deixava a terra serena, e Deus me levou para perto dele. Um mensageiro me falou que estava me ajudando, e junto com ele tinha outros e eu não conhecia. Eles me falaram que mais tarde, quando eu estivesse melhor e fosse permitido, eu iria lhe escrever uma cartinha. Fiquei confusa. Depois eu entendi, coisa que nunca fiz na terra, escrever para minha mãe. Ela vivia ao meu lado, mas sempre tem uma primeira vez e jamais pensei que fosse como espírito. Agora entendo tudo o que aconteceu. A sua filha eterna Neísa, aquela que Deus colocou em seus braços, está muito feliz. Não vou lhe abandonar, porque vivo no mundo dos espíritos. A senhora não pode não entender direito, mas vou lhe contar como acontece, devagarzinho, porque a senhora mora na roça e não entende muito bem sobre o espiritismo. Um dia vai entender. Um dia vai entender tudo. Fui lhe buscar lá em casa para conversar com a moça que escreve. Sabe como aconteceu? Esta equipe me ajudou quando eu estava no hospital doente. Eles me acolheram e me convidam para assistir a leitura do Evangelho e das cartas. É uma espécie de preparação. Eu choro quando mamãezinha recebe notícia de seus filhos, porque são muitos que vêm comigo para preparar. Mas nem todos podem escrever. Peço a Deus que eles consigam, mãezinha. Tenham fé, por isso lhe escrevo e estou muito feliz. Ainda na minha juventude, não pude fazer muita coisa. Mas estou aqui, mãezinha, para lhe falar que a felicidade não cabe em meu peito. Já posso lhe visitar e vejo que a senhora está melhor. E depois desta carta, vai ficar tudo em paz no seu coração. Desejo saúde e paz. É o que mais quero. Deixo um abraço para meus irmãos e diga que eu não esqueço de ninguém. Todos são meus irmãos. E onde estiver, todos são meus irmãos. E onde estiver, peça para meu Pai me abençoar e diga que eu a amo, todos vocês. Para meus irmãos Pedro e Ana Luísa, que estão crescendo, que cuidem da senhora e não desistam de estudar, pois este é o caminho para Luísa. Preciso terminar agradecendo a Deus por tudo. Peço a sua bênção e lhe amo muito. Da sua filha,
Neis. É muita emoção. É muita emoção quando a gente lê uma cartinha de um espírito que foi preparado pela sua equipe, que este evangelho tem ajudado muitas pessoas a se reencontrarem. São vários reencontros. E esses reencontros, eles acontecem no momento que vocês estão assistindo. Por quê? É como se fosse uma casa espírita com os telespectadores sentados aí, cada um em suas casas, no seu ambiente, no seu sofá, onde você estiver. A equipe, ela forma esta sala, é uma sala de tratamento, onde os espíritos que vocês que estão aí assistindo desejam receber carta, vão ser preparados. Porque eles recebem a permissão de acordo com tudo aquilo que ele já conseguiu lá do outro lado, com o seu melhoramento, com a sua adaptação, com a sua evolução, com a aceitação dos dois mundos, tanto de quem partiu, de quem ficou. Então, meus irmãos, é uma troca. Entendeu? Eu tenho aqui algumas orientações das perguntas que eu recebi quando eu postei lá. Por que eu postei lá, meus irmãos? Porque muita gente me manda durante a semana várias mensagens. Então, são muitas. Eu peço que poste a sua pergunta, a sua dúvida no dia do Evangelho. Porque no dia do Evangelho eu tenho condições de ler todas as mensagens. Eu tenho condições de ler todas as mensagens e lhe responder, porque a equipe espiritual está aqui e eles vão trazer a orientação para vocês. Entendeu? Agora, quando é a carta do mentor espiritual, não. Aí, é claro que depende ali do que você mandou, né? Da sua necessidade. No momento que eu leio, a equipe espiritual está comigo. Aí eles vão separar. Essa pessoa aqui precisa de uma carta do mentor. São várias cartas que eu escrevo de médiuns que estão precisando, tá? Então, a primeira pessoa que eu vou responder aqui, ela fala que a filha partiu há 31 anos, com 31 anos, se não me engano, e ela só sonha com ela como criança, como se tivesse de 7 a 8 anos. O que acontece? Quando você sonha, você encontra seus entes queridos do outro lado. E quando o espírito está liberto, ele passa por várias existências. Pode ser que numa desses sonhos que você visualiza sua filha criança, talvez seja a maneira que ela gostaria que você lembrasse dela. Entendeu? Pode ter sido que entre 7 e 8 anos foi a época que ela achou que marcou bastante entre vocês duas. Então, talvez ainda não foi permitido você visualizá-la no mundo espiritual, ela já adulta. Entendeu? Isso acontece muito. Tem pessoas que sonham, tem pessoas que visualizam o ente querido em casa. Nossa, eu visualizei hoje minha filha quando ela era bebê nos meus braços. Então, tudo isso pode acontecer. Não fica aflita, não tenha problema, tá? Sempre vai ser sua filha, sem problema, tá? Para uma outra mãezinha, né, que está muito angustiada, com saudade do filho, ela já recebeu o recado,
né? Mas disse que parou de sonhar com ele, perguntando se ele não está bem. Olha, o que acontece? No momento que o ente querido parte, se ele teve condições de mandar um recado, uma mensagem para você já, o que acontece? O espírito, ele vai se adaptar no mundo espiritual. Pode ser que ele, como ele fala, né? Tem as recaídas, tem as dificuldades que ele enfrenta no meio do caminho, tem a aceitação de você que está mostrando aqui que a sua aceitação ainda não aconteceu. Então, enquanto você não aceita aqui, ele também do outro lado não consegue evoluir. E o que acontece nesse momento? Nesse momento é você orar por ele, buscar essa conexão com Deus. Deus, eu agradeço o tempo que meu filho ficou comigo. Cuida dele com muito amor. E quando ele estiver bem, quando ele tiver condições, ele me manda uma notícia. Dessa maneira, você vai ajudar o seu filho do outro lado e vai tirar esse vazio e essa angústia que está dentro de você. A sua angústia, ela é alimentada pela falta de aceitação. Como eu falei aqui hoje, não é fácil aceitar um ente querido que deixou a terra. Principalmente quando deixa jovem. Veja a cartinha dessa jovem de 16 anos. Olha a amorosidade. Olha a inteligência desse espírito. Porque a mãezinha está lá, tadinha. Aceitou a partida da filha. E ela está aqui, escrevendo com muito amor. Mãe, eu vou te ajudar. Eu vou melhorar. Eu vou estudar. Ajuda minha irmãzinha, que ela também é médium. Então, veja bem, enquanto ela estava no hospital, ela também foi preparada pelos espíritos. É isso que está faltando. Eu sei que a dor é grande, eu não tenho ideia, eu só escrevo carta, gente. Eu não tenho ideia de medir essa temperatura que está aí dentro do seu coração com essa dor. Não tenho ideia. Mas eu digo para vocês, a aceitação é o caminho. Enquanto você não aceita, o ente querido, muitas vezes você começa a sonhar, sonhos conturbados, começa a perceber que ele está num local muito ruim. E aí você vai trazendo aquilo para sua mente, e que não é bom, né? Então começa a orar. Pega o evangelho. Lá no final do evangelho, no último capítulo, tem todas as preces. Prece para os espíritos bons, para os espíritos que estão em aflição, para os amigos do espiritismo, para os espíritos iluminados, para cuidar do seu filho, os mensageiros de Deus. Faça uma prece para ele. Para uma seguidora também, que diz que está com insônia, e ela diz que está toda doentinha, precisa viajar para longe para voltar para casa, está muito doente, ela diz que precisa de serenidade, não está conseguindo dormir. Então, a orientação que veio para você é que você precisa relaxar. Né? Você está muito tensa, está muito ansiosa e assim, sofre por antecipação, né? Porque, na verdade, você vem visitar os amigos, vem visitar a família. E nesse momento que você visita a família, vai se aproximando o momento de você retornar para a sua casa, né? Que você diz que é distante. E aí você vai apertando o coração. Você vai sentindo aquele aperto no coração. Meu Deus, como é que eu faço? Vou deixar todo mundo? E aí você não dorme direito, você não se alimenta direito. Você fica pensando. Porque cada pessoa tem a sua caminhada independente. Uns sofrem, uns têm mais condições do que outro, uns têm emprego melhor que outro. E se a gente for pensar em tudo isso, aí você começa a sofrer, que é o que está acontecendo com você, tá? Mas no momento do desprendimento do sono, a equipe espiritual vai visitar você, que você está na conexão do grupo, e você vai receber, né, essa assistência espiritual. Teve mais uma família, né, que... Vamos orar, eu não vou falar o nome também aqui dessa família que desencarnou, todos juntos. Eu queria pedir que todos vocês nessa noite, ao fazer a prece, junto com essa equipe também, colocar, né, todos esses irmãos que estão sofrendo hoje, que desencarnaram, coloca lá nesse farolzinho de luz na sua prece, para que ela seja abrangente, né?
para que todos recebam essa vibração positiva, essa vibração de amor. E para você que é médium, nesse momento, os médiums, eles já vêm preparados do mundo espiritual. Porém, aqui, neste momento, o que acontece? Nesse momento agora, é o momento de evoluir. Às vezes, você começou lá na Umbanda. A Umbanda, ela pratica a caridade. E se você é médium ostensivo, você dá passividade, você incorpora o espírito e o espírito usa você como médium e atende as pessoas. Se é uma consulta com vovô, com uma vovó, normal. Você é médium ostensivo, você vai dar passividade normal para vários espíritos. Mas, no momento que você começou lá, isso não significa que você vai finalizar a sua tarefa lá. Todos esses espíritos que você trabalhou, eles continuam sendo seus guias espirituais. Você não perde eles. Quando você descobre que precisa estudar Allan Kardec para educar a sua mediunidade, para trabalhar as outras aptidões, como a psicografia, a vidência, a clareaudiência, a sensibilidade se torna bem maior e você começa a perceber por que eu não incorporo mais esses espíritos. Então, neste momento, você precisa aquietar sua mente, conversar com o seu mentor espiritual e pedir uma orientação para ele por que isso está acontecendo. O que ele vai te falar? Minha filha, você está evoluindo. E no momento que você evolui, já não existe mais a necessidade daquele ritual. Entendeu? Quando eu leio uma carta aqui, o espírito está lendo comigo. Você observa a Nancy, ela não muda a fisionomia, ela não muda a fala. Por quê? Porque estes espíritos já foram trabalhados na minha sintonia. E esses espíritos que você trabalhou lá na Umbanda, o que acontece? Você pode dar passividade para um vovô, para uma vovó, para uma cigana, para um preto velho e falar naturalmente. Entendeu? Se você quer acender uma vela, acenda para o seu anjo da guarda, não tem problema nenhum. O que essa vela vai significar para você? É luz? Acenda, não tem problema não. Mas se você puder, faz uma prece. E convida os seus mentores espirituais que eles vão estar com você, porque eles não vão te abandonar. Nesse momento que as casas espíritas estão fechadas, você pode fazer o seu trabalho em casa orando, mas não trabalhando mediunicamente como vocês trabalhavam lá no centro. Não é isso que eu estou falando. Você pode sentar, ler o Evangelho, conversar com seus orientadores espirituais, pegar um livrinho, um caderninho e anotar a leitura que você fez. Se você for médio de psicografia, você vai psicografar. Não importa se você vai psicografar uma carta do Dr. Bezerra, porque você não vai psicografar da primeira vez. Você pode psicografar uma carta do seu cobrador. E ele pode vir falando, minha irmã, pela sua dedicação, pela sua disciplina, porque você está aqui estudando, você me trouxe, me convidou, e eu também preciso melhorar. Porque durante muito tempo eu lhe fiz mal. Exemplo. Estou dando um exemplo, tá, gente? Você pode escrever uma cartinha nesse tom. Humildade, aceitação
e continue a sua tarefa, porque os seus mentores vão estar aí com você. Eles não vão te abandonar. Porém, você vai sentir diferente. Aqueles impulsos que você sentia, entendeu? Aquela necessidade daquele ritual, você não vai ter mais. E quando você retornar lá na Umbanda, você vai perceber que você não precisa mais fazer aquilo que você fazia para dar passividade para estes espíritos. Entendeu? Então, o que acontece? É a evolução que faz isso, gente. Eu passei 3 anos na Umbanda. Trabalhei com vovô, com vovó, com cigana. Entendeu? Hoje, o vovô chega aqui e escreve uma carta normal. Ele fala com vocês do outro lado normal. Porque ele está aqui comigo, transmitindo esta mensagem para vocês. Pai Joaquim. Está aqui. Transmitindo esse recado. E se você, do outro lado, se identificou com esta orientação, eu te aconselho a estudar. Se você não estudar, não conhecer o Espiritismo, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o livro Diretrizes de Segurança, Qualidade na Prática Mediúnica. E para você que se identificou com essa leitura, eu vou mandar um livro para você amanhã, em PDF para você ler. O nome do livro chama-se Diversidade dos Carismas. Este livro é um livro que conta a história de uma moça jovem que todas as mediunidades dela dilatou. E ela ia de centro em centro procurando um local para trabalhar. E quando as pessoas falam, não, você é uma criança, não pode. Mas se você ler a Revista Espírita, você vai observar que Allan Kardec invocava os espíritos através de 2 jovens de 12 anos. Leiam a Revista Espírita. Leiam antes de ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, porque lá é um livro de estudos psicológicos sobre o espiritismo. São as experiências que Allan Kardec fez. E quando você lê, aí você vai olhar, meu Deus, é aquilo que a Nancy estava falando. Entendeu, gente? A Umbanda é maravilhosa. É um sincretismo religioso. É tudo de bom. Ela nos ensina tudo de melhor. Você só aprende o que é ruim se você quiser. Então, o médium, quando ele começa a evoluir, ele começa a sentir leveza nas entidades. Na hora que você começar a falar, o vovô vai tomar a sua palavra e você não vai perceber se é o vovô ou se é você. Entendeu? Esta é a evolução do médium. Então, venha estudar conosco. Entra no nosso canal no Telegram de estudo. Lá eu já postei 3 apostilas. Já já nós estaremos estudando, igual eu estou fazendo aqui, frente a frente com vocês, pelo Google Meet. A nossa sala já está quase pronta. Estou organizando para que a gente comece a estudar em breve. Por enquanto, eu estou postando lá as apostilas. E se você tiver interesse em evoluir, em melhorar, em crescer, você precisa ter disciplina, dedicação e tirar pelo menos 2 horas por dia ou 1 hora se quiser. Você tirar 2 não. Tira aí 30 minutos por dia para estudar 2 folhas do livro.
é importante para você. Você vai criando aquela prática e convida seu mentor espiritual. Que quando você esquecer, ele vai chegar perto de você e vai te lembrar. Entendeu? Tem um reloginho biológico lá, viu? Então, o que acontece? Nós não estamos aqui para falar sobre religião, que é boa, o que é ruim. Não. Todas agregam valores e todas trabalhando no bem, fazem o bem, merece o nosso respeito, ok? Então, vamos lá. Recados. Pessoal, daqui a pouco eu vou compartilhar essa live lá no YouTube. Se inscreva lá no YouTube e assista as lives quantas vezes vocês quiserem. Vai estar lá, né? Entendeu? Vai estar lá para vocês assistirem, tirarem as dúvidas. Eu comecei postando lá umas... eu comecei a passar lá... eu comecei a postar umas perguntas e respostas sobre mediunidade, né? O nome da playlist é Mediunidade na Prática. Então, vocês vão assistindo, eu estou colocando vídeos de no máximo 5 minutos, para não demorar muito, porque são várias perguntas, né? Então, eu acredito que esta semana dá para postar mais alguns, e vocês vão assistindo lá. Convide seus amigos, pode compartilhar lá o link do grupo, sem problema nenhum, certo? Então, quanto mais pessoas tiver... Olha, gente, eu não cito nomes, eu já falei para vocês. Eu gosto de deixar, porque na verdade vai servir para todo mundo, né? É uma dúvida que às vezes tem pessoas, não, vou mandar isso para não ensinar nada. Olha quanto ajudou tanta gente, né? Ajuda tantas pessoas, né? Então é isso. Eu agradeço também a todas as pessoas que estão assistindo aqui. Essa semana, muita gente nova entrou no grupo, muita gente entrou aqui no Facebook, né? E a gente está montando aí a nossa plataforma de estudo, tá, gente? E a minha intenção é ajudar vocês lá do outro lado, tá? Quero ver todo mundo escrevendo, né? Equilibrados, me contando histórias. Então, juntos, nós vamos evoluindo, né? A literatura espírita tá aí. Basta que a gente, inclusive, tudo gratuito, né? Tô postando lá no canal, né? No Telegram. E tá certo. Aproveita e faça uma prece e conversa com seu mentor, porque ele vai falar tudo isso pra você, tá? Gente, o YouTube lá, eu queria que vocês se inscrevessem, né? Quando você se inscreve no YouTube, vocês vão assistir as lives, assistir lá como implantar o evangelho no lar, na casa de vocês. Vocês vão assistir o roteiro lá, de tudo isso que eu faço aqui. E tudo isso que a gente está fazendo juntos, né? Tá lá. Porque, na verdade, o meu trabalho é todo transparente. Né? Em breve eu estarei aqui estou montando aqui o meu escritório para poder fazer as psicografias ao vivo para vocês, né? Que tem pessoas que não conhecem. E daí eu vou fazer a psicografia ao vivo e vocês vão estar conhecendo o meu trabalho de perto. Né? Então é isso. Graças a Deus, acho que está atingindo, né, o objetivo de vocês aí do outro lado. Na quinta-feira eu aguardo vocês. Agradeço de coração todo esse trabalho que eu venho fazendo com vocês do outro lado, fortalecendo aí a fé de vocês, né? Dizendo, acorda menina, acorda, vamos acordar para a vida, né? Então não vamos esquecer da lição de hoje, esquecimento do passado. Passou, passe uma borracha. Hoje, vida nova. Que Deus nos abençoe. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade. Que Deus, em sua infinita bondade de amor e misericórdia, proteja todos vocês e até quinta-feira, às 20 horas. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos nos ajudem sempre. Amém.